Bruno Prado comentou, analisou, viu tudo de Palmeiras e Ferroviária. E aquele pai que levou o filho à arena nesta noite, Bruno, pôde apresentar às crianças um Palmeiras que não teve grande dificuldade para vencer a Ferroviária, apesar dessa colocação que o Zé fez agora há pouco em relação ao time que entra no segundo tempo, né? As mudanças. O time cai um pouquinho de produção, mas mesmo assim consegue fazer um resultado bom em casa, né? Então aquele pai que leva o filho ao Allianz Parque consegue apresentar vitórias à criançada, né, Bruno? Boa noite. Boa noite, Guilherme. Existe essa queda, assim, quando o Palmeiras muda, né? Há uma diferença de nível dos jogadores que entram dos reservas para os titulares. Isso existe, isso não já aconteceu em alguns momentos. O jogo de hoje ele estava muito tranquilo, mesmo quando os reservas entraram, né? O Palmeiras vencia por 2-0, justo. O Palmeiras é muito superior à Ferroviária. O Palmeiras é um time forte, é um time consistente, é um time que criou oportunidades no segundo tempo, principalmente. No primeiro, o Palmeiras começa bem, cai no final do primeiro tempo, ou pelo menos começa a ter mais dificuldade para criar. Ele faz o gol, volta para o segundo tempo muito bem, cria 3, 4 chances antes do segundo gol, faz 2-0 e a partir daí o jogo parecia liquidado. E o Abel, de uma maneira até natural, ele mexe no time. 2-0, uma boa vantagem, uma diferença grande de um time para o outro, e ele coloca os reservas para jogar. E o jogo não mudou tanto em relação ao que estava acontecendo, é que tomou um gol, né? Aí toma o gol de cabeça na bola parada e a partir daí você fica 2-1, você tá pendurado. Uma bola ali, você pode tomar um gol de empate, até teve uma bola ali pro Tomás de cabeça e ele mandou para fora. Isso é uma questão que deve aparecer bastante durante a temporada, essa questão das trocas, das substituições, do nível do titular pro nível do reserva. No jogo de hoje, eu acho que foi mais um momento que saiu um gol e a partir daí o adversário vai pro tudo ou nada e o Palmeiras fica ali, aí agora, não podemos tomar esse gol de empate, então dá uma balançada. Mas o jogo foi tranquilo pro Palmeiras. O Palmeiras ele não teve a sua vitória colocada em risco em praticamente nenhum momento. Mas essa questão dos reservas é uma questão sim que já apareceu em outros momentos e para a temporada será discutida. Ainda vai ter Copa do Brasil, vai ter Brasileiro, vai ter Libertadores. Por enquanto o Palmeiras só está jogando o Campeonato Paulista, mas o Palmeiras ele tem essa questão de elenco. O time titular é muito bom. Perdeu Danilo, perdeu Scarpa, mas o time titular é muito bom. Apesar de algumas coisas, né? O Hendrick não marcou na temporada, o Dudu também não marcou, né? Não é só o Hendrick, que o Hendrick é um jogador que está começando, foi vendido por uma fortuna, mas Dudu, que é um cara consolidado, ídolo do Palmeiras, já falei várias vezes, para mim o maior jogador do Palmeiras no século XXI, ele também não marcou, né? Então às vezes faltam os gols aí dos atacantes para o Palmeiras liquidar os jogos com mais facilidade. E nós vamos falar até daqui a pouquinho mais do Hendrick, mas até em relação dessa questão de contratações, Bruno. Por exemplo, a torcida do Palmeiras, né, reclama bastante em relação a isso, que o Palmeiras é muito passivo no mercado da bola, faz poucas contratações, enfim. E citando esse exemplo do time cair de produção quando precisa mudar, alterar a escalação inicial, fica a pergunta do potencial desse elenco para a temporada inteira, porque estamos falando de Campeonato Paulista agora, mas o Palmeiras vai disputar Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão, enfim, competições mais difíceis com esse elenco, dizendo que o time titular, claro, é muito bom, mas pensando no elenco, é um Palmeiras que preocupa não ter reforços, contratações nessa janela de transferências, ou você acha que com o time titular, mesmo não tendo um grande elenco, dá para disputar as competições pelo, digamos assim, pela baixa qualidade, né, dos adversários como um todo? Eu acho que o Palmeiras vai disputar os títulos mesmo se não chegar ninguém. O Palmeiras ele é candidato em todas as competições que vai disputar. Quando acumular, principalmente se o Palmeiras for avançando nas Copas, pode aparecer um problema aí, né? Se o Palmeiras avançar na Copa do Brasil, avançar na Libertadores e não tiver folga, com o segundo semestre ele é mais pesado no número de jogos do que o primeiro semestre, porque começa a ter jogo toda hora se você não for eliminado das competições de mata-mata. Então isso pode aparecer. O Palmeiras, se tiver uma oportunidade de contratar 2, 3 reforços aí, eu acho que deveria contratar. Mas eu concordo com a política de contratações do Palmeiras, né? Parece que é uma incoerência aí no comentário,
mas assim, entendo que algumas peças seriam bem-vindas, mas não acho que o Palmeiras deva gastar no desespero assim, porque não há motivo para desespero. Eu não gosto muito da contratação porque estão pedindo, porque estão gritando, ou então eu vou fazer qualquer coisa para atender os pedidos. Eu acho que o Palmeiras trabalha bem nesse ponto de não ceder às pressões. Então o Palmeiras vai contratar quando aparecer uma oportunidade que caiba dentro, não é nem do orçamento, da ideia de contratação do Palmeiras, que eu acho que mudou a partir de 2020 e tem funcionado. Desde 2020 o Palmeiras ganhou muita coisa, já estava ganhando antes, mas continua ganhando títulos e está ganhando até mais. O Palmeiras até 2019 contratava muita gente. O Palmeiras até trazia gente que nem jogava. Depois de 2019, a partir de 2020, isso até passa pela troca do diretor de futebol. Saiu o Alexandre Matos, chegou o Anderson Barros, e aí não é nem crítica a um elogio ao outro, são estilos diferentes. Se você quer contratar bastante, o Alexandre Matos é muito bom para fazer isso. Se você quer atuar com mais calma no mercado, você não vai ter o Alexandre Matos como seu diretor, ele trabalha de outra maneira. E o Palmeiras mudou, o Palmeiras ele faz contratações pontuais. Em 2020 mesmo, o Palmeiras passou quase a temporada inteira com 2 contratações, o Rony e o Vinha. Aí no finalzinho de 2020 foi um ano bem atípico, por causa da pandemia, já quase na virada para 2021, e as competições só terminaram em fevereiro e depois emendou a temporada 21, o Palmeiras trouxe 3 jogadores para compor elenco porque ele perdeu alguns. Ele trouxe o Alain Pereur, o Kusevich e o Breno Lopes. O Breno veio porque o Wesley estava machucado e o Veron também com muitas lesões, e os 2 zagueiros porque o Felipe Melo machucou. O Felipe Melo estava sendo usado como zagueiro até pelo Luxemburgo, e teve mais um, o Vitor Hugo foi negociado no meio do ano e faltava uma peça ali. Então o Palmeiras ele foi contratar apenas a reposição. E desde então ele trabalha assim. Eu gosto desse estilo. O Andrei, que foi um cara que estava próximo, o Palmeiras achou que as condições não eram favoráveis, e realmente não eram. Até tem a informação agora que ele acertou com o Vasco, ele vai ficar no Vasco, mas vai ficar até 1º de julho. Depois se apresenta para a seleção sub-20 para jogar o Mundial, e aí vai fazer a pré-temporada na Inglaterra para começar a próxima temporada. O Chelsea acredita que ali já poderá inscrever o jogador. Então pode até ficar no Vasco até o final do ano se o Chelsea não conseguir inscrever, mas a princípio é isso. O Vasco vai ter o jogador até 1º de julho, ou seja, quase não vai jogar o brasileiro. Para o Palmeiras valeria a pena esse negócio? Acho que não. Então, mais uma vez, pensaram no clube. Então eu não discordo da política de contratações, acho até bem positiva. Mas se conseguir 2, 3 reforços seria interessante. Expectativa para essa última rodada, porque, por exemplo, agora, o jogo de hoje, né, poderia decretar a queda da Portuguesa, matematicamente, mas por conta dos resultados isso não pode mais acontecer hoje. Então vai ficar para a última rodada essa briga ali na zona de rebaixamento, né, os 2 que cairão no Paulista. Então o que você espera, Zé, para essa última rodada? Tem aí a zona do rebaixamento, os classificados, enfim, tem o Santos brigando também para avançar, tem o Palmeiras com São Bernardo, São Paulo para ver se termina em primeiro, enfim. O que você espera, Zé? Então, as emoções na última rodada ficam primeiro por conta da definição do grupo A, que é o grupo do Santos. Se o Santos vai ou não, né? Já imagino o Santos não passar para as oitavas, é um time grande do estado de São Paulo e tá na briga com o Botafogo. Botafogo que trocou de técnico recentemente, né? Contratou o Adilson Batista para tentar passar para a próxima fase, sei lá, o Paulo Baier fazia uma Se o Santos não passar, vai ser o 3º ano seguido. Pois é, de novo o Santos nessa situação, né? Os 2 têm 14 pontos e a definição fica apenas para essa última rodada, né? A definição de quem é primeiro, quem é segundo no grupo do São Paulo, se o São Paulo joga como mandante na próxima fase ou se o Água Santa vai jogar como mandante na próxima fase. Assim, no grupo do Corinthians, que ele está classificado, ao mesmo tempo que São Bento, Ituano e Ferroviária brigam para não cair, brigam pela classificação. Essa coisa maluca desse regulamento do Campeonato Paulista, essa divisão dos grupos aqui. E Palmeiras e São Bernardo, o Palmeiras tem tudo pelo time que tem, né? E porque joga muito bem fora de casa, mesmo sendo em Campinas, e até pela situação tranquila do Guarani, não classifica e nem cai.
o Palmeiras tem tudo para confirmar a melhor campanha para fazer em casa as quartas de final. E essa briga contra o rebaixamento, né? A Portuguesa, que tem 6 pontos, depende do jogo que está começando agora, mas também a Ferroviária, Ituano, São Bento, enfim, esses times, principalmente Inter de Limeira, brigando contra o rebaixamento no Campeonato Paulista, né? E aí fica todos no mesmo horário, no próximo domingo, às 4 horas da tarde, e depois a expectativa para as quartas de final do Campeonato Paulista. Mas o Palmeiras foi mesmo o melhor time dessa fase, e olha, o São Bernardo eu diria que está com muita justiça nessa segunda posição. São 7 vitórias consecutivas. Tive a oportunidade de transmitir vários jogos, um time ajeitadinho mesmo, viu? Vai dar trabalho pro Palmeiras nas quartas de final. Pena, para ele, o azar dele é estar no grupo do Palmeiras. Ele tem que jogar contra o Palmeiras, o melhor time de São Paulo no momento, já nas quartas de final. E pra você, Bruno, essa última rodada do Campeonato Paulista, com briga contra o rebaixamento, também o Santos tentando se classificar, o que você espera para o próximo domingo? Tem essa expectativa da situação do Santos, né? Como eu falei, seria o 3º ano seguido do Santos fora das quartas de final. A questão do rebaixamento, né? Hoje nesse São Bento e Portuguesa a gente vai ter a noção total de como fica essa briga na matemática. Entre outras coisas, tem a Ferroviária que jogou aqui num confronto direto com a Inter de Limeira, o Ituano que vai estar jogando com o Santos também está nessa briga, né? E ao mesmo tempo Ituano, São Bento e Ferroviária brigam para não cair, brigam para classificar. Um dos 3 vai se classificar no grupo do Corinthians, né? O que mostra toda a bizarrice desse regulamento, que o Santo André com 14 pontos já está eliminado e a Ferroviária com 8 pode até se classificar ainda, né? A Ferroviária que a gente viu aqui, ela pode cair e pode se classificar. É uma loucura, e um time que tem 14 pontos, muito mais que ela, tá fora. É uma coisa completamente louca. Até essa questão de Palmeiras e São Bernardo, os 2 melhores times do campeonato, né, as 2 melhores campanhas, eles obrigatoriamente se pegam nas quartas de final. Então, obrigatoriamente, um dos 2 está fora da semifinal. Os 2 times com melhor campanha no campeonato. E o 3º e o 4º hoje, São Paulo e Água Santa, também vão se enfrentar. Ou seja, os 4 primeiros, né, isso ainda pode mudar. O Corinthians pode, por exemplo, ultrapassar São Paulo, Água Santa. Mas hoje, os 4 primeiros vão se enfrentar. E 2 deles estão fora da semifinal. Então é um regulamento bem bizarro. Então vamos para essa última rodada. O regulamento é esse, ninguém contesta, ninguém reclama, ninguém, eu digo, os clubes, né? A imprensa fala, reclama, a torcida, enfim. Mas quem pode mudar isso aí são os clubes. E os clubes não estão nem aí, então cada um que assuma o seu problema, não adianta depois vir reclamar, eu fiz mais ponto que o outro e não passei, eu fiz mais ponto que o outro e tenho o adversário mais difícil. É assim o regulamento, já tem um bom tempo que o regulamento é dessa maneira no Campeonato Paulista.